bem-vinda à vida secreta de uma empreendedora. O meu nome é Alexandra E eu sou a Isabel, e este é um podcast sobre o que ninguém te diz sobre empreender no feminino. porque empreender é muito mais do que aquilo que tu vês nas redes sociais. Olá, muito bem-vindo ao episódio número 2. E o tema de hoje é Tu Nunca Começas do Zero. E porquê é que nós escolhemos este tema? Nós escolhemos este tema porque há muitas pessoas que pensam que quem começa a empreender tem um grande background ou tem uma grande formação e experiência naquilo que começa a criar um negócio, não é? E muitas pessoas não avançam no empreendedorismo porque pensam, eu não tenho nada disso, e se eu for começar, vou começar do zero. E nós, como nós gostamos muito, vamos criar aqui um bocadinho de barulho relativamente a este tema. E vamos começar aqui por dizer, será que nós começamos do zero ou será que nós não começamos do zero? Alexandra, o que é que te parece? Começamos do zero ou não Olá, começamos do zero? olha Isabel, em minha modesta opinião, nós nunca começamos do zero. Nós somos uma soma de todas as experiências que fomos vivendo ao longo do tempo e, portanto, o nosso resultado nunca é zero quando nós nascemos, a partir daí que estamos sempre a somar. E quando entramos nisto do empreendedorismo, efetivamente sentimos que estamos a começar do zero porque não sabemos gerir um negócio, porque há muitas áreas que são novas. Mas se calhar, se pensarmos bem, temos uma série de experiências que já nos vão ajudar a trazer isso, a tratar dessas áreas, mesmo que nós não saibamos como, tens as ferramentas para ir à procura, tens as ferramentas para aprender. São essas ferramentas que que te foram sendo dadas ao longo da tua evolução, que tu depois trazes para o empreendedorismo. Porque como é que tu podes começar do zero quando tu já tens tantas competências e talentos em ti? Exatamente. Eu concordo contigo. Mas eu também percebo porque é que há pessoas que têm esse receio. Porque nós vemos pessoas a empreender que são, há bocado usaste a palavra expert, nós, nós vemos pessoas no empreendedorismo que são mesmo, dominam determinados assuntos e demonstram mesmo ser super especialistas e já trabalham nisto há anos. E nós ficamos com essa ideia errada de que aquelas pessoas realmente têm um grande background, uma grande experiência e formação. E nós esquecemos daquilo que nós temos. Nós vemos nos outros, mas não vemos em nós. E eu lembro-me que eu comecei com este meu projeto dos hábitos e da produtividade, porque realmente era um assunto que me interessava, porque já tinha lido imenso e aprendido sobre isso. E só muito mais à frente é que eu parei para olhar na minha experiência e eu pensar, eu trabalho há mais de 15 anos e nem tudo aquilo que eu trabalhei, nas diversas coisas que eu trabalhei, e eu trabalhei em coisas muito interessantes, desde vender porta a porta, a vender em loja, a fazer várias áreas administrativas. Todas essas experiências ensinaram-me imensa coisa. E, por exemplo, foi preciso me lembrar que eu trabalhei tantos anos no escritório, é óbvio que eu sei, tenho imensas técnicas de organização, de gestão do meu tempo, de trabalhar com ferramentas que me ajudam precisamente a poupar o meu tempo e a gerir de uma melhor maneira. E é incrível que no início eu nunca me lembrei dessas coisas. E isso às vezes Sabes, bloqueia-nos um bocadinho. sabes que o que aconteceu comigo e o que acontece muito com as minhas clientes é muito o que tu estás a dizer também. Nós fazemos coisas tão naturalmente que nós não as conseguimos identificar como sendo talentos ou como sendo competências que nós podemos trazer para o nosso negócio. E quando eu fiz o meu processo de coaching, eu própria, organização, mas isso é um talento, isso é o que eu faço, ajudar os outros. Eu ajudo os outros naturalmente, é a minha maneira de ser. Pois é, a tua maneira de ser, e porque é que tu não podes usar isso profissionalmente? Espera, dado. E depois, aquilo que eu achava que era só eu, cegueta às minhas próprias competências, depois descobri que não, que é muito frequente, e eu falo disso com todas as minhas clientes, que elas próprias não veem os seus talentos, tal como tu, não conseguimos olhar para nós de fora. E aquilo que nós fazemos naturalmente, nós achamos que toda a gente faz. Não, não, não é toda a gente que faz. E isso
cria o nosso diferencial, quando nós conseguimos tomar consciência disso, quando nós conseguimos perceber que tu podes mudar de rumo, podes mudar de área, mas há coisas que tu já trazes. Aliás, nas empresas agora fala-se muito das soft skills, que as soft skills são muito importantes. O que são as soft skills? Não são mais do que estas competências que não interessa o trabalho que tu estás a fazer, são competências de vida que tu trazes e que servem para tudo e que também servem, claro, para quando tu estás a iniciar um negócio. Exato. E eu, no último lugar onde trabalhei, todos os anos nós tínhamos um estagiário, uma estagiária na nossa equipa. E essa estagiária tinha que sempre vir para o pé de mim para eu dar um bocadinho de formação e fazia-me imensa confusão. Como é que um jovem de 20 e poucos anos, licenciado, acabadinho de sair da faculdade, que nasceu na era das tecnologias, não sabia coisas que eu achava que eram básicas de trabalhar num e-mail, ou de escrever um e-mail a um cliente, ou fazer determinadas coisas, tipo as funções mais básicas do Excel, e eu pensar, mas como tu não sabes isso? E depois é que se me fez o clique. Isabel, tu andas há muitos anos nisto, não é? Tu aprendeste isto tudo em contexto de trabalho, não foi propriamente uma formação. Isto não são coisas que se ensinam na faculdade ou na escola, não é? E nós esquecemos nisso. E tu há uns tempos contaste-me uma história de uma mãe que ia voltar ao trabalho e que estava com dificuldade ou que estava a criar um currículo. Lembras-te qual era? Queres contar essa história? Sim, Ainda te sim, sim, recordas? sim. Isto é uma publicidade espanhola que eu encontrei há uns anos, em que uma mãe ia a várias entrevistas e perguntavam sempre a mesma coisa, porque ela tinha estado ausente do mercado de trabalho nos últimos 5 anos. E como tinha estado ausente do mercado de trabalho por ter sido mãe e ter querido ficar com os seus filhos, eles diziam-lhe a mesma coisa. É que nós agora temos novas capacidades, novas competências e agora isto perdeu 5 anos que agora é muito difícil recuperar. E ela ficou muito desiludida e nisto estava na rua a olhar para o currículo dela, como é que ela ia fazer aquilo, e viu uma mãe a lidar com duas crianças, a lidar com uma birra de duas crianças. E ela começou a escrever no currículo que conseguia gerir equipas, que conseguia resolver conflitos, que conseguia organizar muito bem o seu tempo e gerir o seu tempo. Porquê? Porque são tudo competências que ela tinha adquirido na maternidade, ao ser mãe de várias crianças e ao ter de gerir as vidas dessas crianças e a sua vida e a sua casa. E quando vai à próxima entrevista, leva um currículo topo de gama, porque são competências que ela tinha que não ia começar do zero. Aqueles 5 anos não foram deitados fora. E é isso que muitas vezes as pessoas sentem, que é todo o aprendizado que eu tenho para trás já não funciona agora porque eu vou mudar de área, ou porque vou mudar de rumo, ou porque afinal já não quero trabalhar em marketing e comunicação, onde trabalhei durante 14 anos e agora quero ir ser mentora de mães empreendedoras. Isto não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem, claro que tem. Porque aquilo que tu dizias, a experiência que nós temos de trabalhar em empresa, a experiência que nós temos de ter passado, e no meu caso, por exemplo, eu passei por várias áreas de negócio, sempre na área do marketing e da comunicação, é verdade, mas eu trabalhei em livrarias, eu trabalhei numa sociedade de advogados, eu trabalhei numa editora de manuais escolares. Cada vez que eu mudava de área de negócio, havia muita coisa que eu tinha de aprender. Mas havia muita coisa que também me acrescentava. E às vezes tu entras numa área nova ou num negócio novo, caso estejas a empreender pela primeira vez, e pensas, isto eu agora vou ter que aprender muita coisa. Então, se tu fores buscar conhecimentos que trouxeste de trás, experiências que trouxeste de trás, por exemplo, esta história que eu contei, ficou-te, trouxe-te qualquer coisa que já te vai acrescentar a ti para situações futuras. Completamente. E às vezes são coisas tão simples como hum, trabalhar em equipa, comunicar com pessoas, vender de alguma maneira, mesmo que não seja uma função de vendas, mas às vezes também temos que vender um bocadinho, não é? Quando Nem que trabalhamos com seja outras vender-nos a pessoas, nós. sim, e vender ideias, não é? E, por exemplo, há coisas que se calhar também nós não pensamos e que eu agora vejo. Eu sempre trabalhei em contexto da área da administrativa, sempre trabalhei com e-mail, com Outlook. E usava o Gmail, um contexto muito, muito pessoal, não é? Mas agora vendo que, ok, eu uso o Gmail no meu projeto, eu começo a pensar, ok, o que é que eu fazia no Outlook, o que é que eu posso fazer aqui?
E também acabou por ser um bocadinho um mundo novo e perceber que, ok, eu posso fazer com uma ferramenta nova uma coisa que eu já tinha aprendido antes, não é? Ok, isto também tem mais ou menos as mesmas funções, só muda um bocadinho o aspecto, não é? Mas eu já tenho esta experiência, se eu já me organizava antes quando trabalhava por conta de outra, porque é que eu não posso organizar também para mim da mesma maneira? E nós acabamos, como tu dizes, de tudo aquilo que nós vivemos e nós experienciamos e nós conseguimos trazer sempre alguma coisa para a nossa vida e para o nosso, como é que eu ia dizer, projeto de empreendedorismo. E, E a verdade é que ser empreendedora é ter este espírito de ir à procura de soluções e de trazer facilidade nas execuções e de perceber como é que eu posso fazer as coisas que eu tenho de fazer de forma fácil, de forma eficaz. Isto é ter espírito de empreendedorismo, isto é ter espírito de criares qualquer coisa de novo e pensares o que é que eu já tenho que posso trazer para que isto funcione da melhor forma. E também somos portugueses, não é? Isto é um bocadinho o bom espírito do desenrascanço. completamente, eu adoro fazer isso, eu estou sempre a inventar qualquer coisa para desenrascar. E tu há bocado, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar de uma coisa de que, ok, e então e aquelas pessoas que começam muito, muito novas, que ainda não têm experiência de trabalho, o que é que essas pessoas podem trazer, ou será que essas pessoas também começam do zero? Essas pessoas trazem uma coisa diferente de nós que começamos no empreendedorismo mais tarde. Trazem o espírito da aventura de eu não tenho nada a perder, vamos experimentar, vamos ver. O mundo é o meu palco, eu quero experimentar coisas novas, deixa-me ver o que é que eu posso tirar daqui. E não há muito tempo, aliás, nós estivemos juntas no Empreender 1725 da Mariana Gaspar, onde a Vera Pereira estava a partilhar que no início da sua jornada de empreendedora, ela testou muito, errou muito, bateu muito com a cabeça nas paredes, mas que estava em casa dos pais e, portanto, teve essa possibilidade de o fazer. E é isto que estas pessoas mais jovens, que se calhar não têm tanta experiência de vida e não têm tantas somas, trazem. Também não começam do zero, mas começam de um ponto mais curioso, de um ponto mais de exploração, mais de vamos experimentar até dar certo. Por outro lado, quem já tem outras responsabilidades, e eu trabalho muito com mães, empreendedoras que muitas vezes lançam-se no empreendedorismo depois de serem mães, há todo um peso de isto tem de funcionar porque eu tenho responsabilidades, eu tenho contas para pagar, eu tenho filhos para alimentar e isso pode ser uma desvantagem face à tal exploração de vamos experimentar a ver se dá certo, mas por outro lado tens a vantagem de ter muito mais somas, muito mais experiência, muito mais coisas que podem trazer. E por isso há vantagens e desvantagens em todas as situações. Eu acho que nós temos é de olhar para os pontos fortes e pensar quais é que são esses pontos fortes e como é que nós os podemos aplicar, não é? E eu acho que isso só prova que realmente nós nunca começamos do zero. E mesmo os mais jovens que não têm experiência profissional, mas se calhar têm experiência noutras coisas. E se calhar, por exemplo, estão muito mais à vontade com as redes sociais ou com outras coisas que até pode ser desporto ou passatempos ou paixões, não é? Porque os negócios, ser empreendedora não é só uma coisa que, como eu disse há bocado, que não tem a ver só com formações que nós temos, não é? Às vezes tem a ver com também uma paixão, uma coisa que nós adoramos e que conhecemos imenso e que lemos imenso sobre esse assunto. E às vezes é assim que começa um negócio, não é? É aqueles hobbies que viram depois negócios. Exatamente, as paixões. E para ti, o que é que tu achas que é o mínimo essencial para começar? Começar no empreendedorismo, acima de tudo, e eu volto sempre às bases, é essencial teres um porquê, teres a tua visão. Não é um objetivo concreto de eu sei exatamente onde é que quero chegar, porque eu acho que nenhuma empreendedora sabe isso quando começa. Existe um sonho, existe um desejo e existe uma vontade muito grande de. Eu acredito que de propósito. Não é de propósito de fazer as coisas de propósito, é de ter um propósito. Porque empreender, nós vimos no episódio anterior, não é? Que isto não é propriamente um mar de rosas e não é a coisa mais fácil do mundo. Não tem de ser difícil, mas também não está aqui para nos facilitar a vida. E, portanto,
quando tu tens esta vontade e ok, eu quero fazer a diferença e eu quero começar por aqui, isso é o primeiro passo, é o mínimo indispensável. É teres aqui esta vontade, este objetivo de fazer valer a pena. E depois, claro, ires pegar em tudo aquilo a que és boa, em que realmente tu te safas muito bem, aquilo que são os teus talentos e as tuas competências. No fundo, e uma estratégia que eu até gostava de partilhar aqui para quem sente que está a começar completamente do zero, é o Ikigai. Eu não sei se vocês já conhecem o Ikigai, que é um conceito japonês que é encontrar o teu propósito de vida. E o Ikigai tem aqui 4 perguntas que tu deves fazer a ti própria quando estás à procura deste propósito, que é aquilo que tu mais gostas, e é fazer mesmo uma lista das coisas que tu mais gostas de fazer, e sim, aqui entra ver filmes de super-heróis da Marvel, ok? Não quer dizer que tu vais fazer disso profissão, mas é uma das coisas que tu mais gostas, ou eu mais gosto. E eu também. Vês? A segunda lista será das coisas que tu és muito boa a fazer. Quais é que são os teus talentos? Quais é que são aquelas coisas que te fazem sobressair? E sim, organizar festas de anos para a família é uma competência, por exemplo, fantástica. Depois tens que te perguntar o que é que vai fazer a diferença no mundo? O que é que tu podes contribuir de todas as outras coisas que tu já listaste que podem fazer a diferença que o mundo precisa? Porque é que o mundo precisa de ti? E por último, em que é que tu podes ser paga para fazeres? Porque, ok, eu até posso gostar imenso de uma coisa, o mundo até pode precisar imenso dessa coisa, mas depois não ser uma ideia de negócio viável. E aqui isto já é uma deturpação um bocadinho do modelo original do Ikigai, mas faz sentido para nós empreendedoras, que é para que é que eu, de todas as coisas que eu gosto, de todas as coisas que eu sou boa e de todas as coisas que o mundo precisa, em que é que eu posso ser paga para fazer isso? E aqui já consegues ter, se calhar, uma ideia de como é que tu podes começar a empreender sem começar do zero, sem começar sem nenhuma base. Eu concordo. Por acaso, o que eu tinha pensado e tinha aqui nas minhas notas era o objetivo, como tu disseste, o porquê, ok, eu tenho este objetivo, eu quero fazer isto, eu vou começar este negócio e perceber o que é que faz sentido, tanto para nós como para os outros. Ou seja, de tudo aquilo que eu tenho na minha experiência, seja profissional, seja de vida, seja de passatempos, as minhas paixões, tudo aquilo que eu sei fazer, tudo aquilo que há uma coisa que eu acho que quando se fala do Ikigai é o que é que os teus amigos estão sempre a te pedir ajuda para quê? Pode ser, ou como tu disseste, a tua família pede-te o quê? Para organizar as festas da família, não é? Por exemplo, o que é que são aquelas coisas que tu falas horas e horas sem decalagem e que dominas o assunto e que estás constantemente a ver na internet e livros sobre isso? Eu acho que passa muito por isso. Não se esquecemos dessa parte, que isso para nós é natural, são paixões, mas isso também é experiência e é isso que faz com que nós não comecemos do zero. E acho que também, além do que tu disseste, um bocadinho de organização, de começar a fazer um plano. Tu falaste aí na coisa, o que é que faz sentido? Ok, eu posso fazer muitas coisas, há muita gente que se calhar vai estar interessada em pagar por coisas que eu faço, o que é que faz sentido entre o que eu posso e quero fazer e o que os outros querem de mim, por onde é que faz sentido começar? E a partir daí traçar um pequeno plano, ok, vou neste sentido e vou começar a trabalhar. E pensando sempre, que isto é muito importante, que podemos ajustar o plano. E Exatamente. há uma frase que eu gosto muito que é: quando o vento muda, ajusta as velas. Ou seja, se o vento não está a teu favor, ok, o caminho se calhar não é por aqui, então deixa-me ajustar as velas e pensar, ok, eu continuo com o mesmo objetivo, mas posso fazer pequenas alterações. Não é? E vamos Sem aprendendo, dúvida. e quando nós começamos, muitas pessoas quando começam no empreendedorismo começam com uma ideia e depois percebem que, mas eu gosto muito de fazer isto, ou eu se calhar tenho muito mais jeito para fazer isto, ou se calhar faz mais sentido fazer outra coisa, ou dar aqui introduzir um outro tema ou fazer alguma coisa, e isso nós temos que ter sempre isso em mente, porque lá está, então vamos pensar que agora vou ter que começar a fazer outra vez. Não tem que ser assim. Isso até acontece muito com pessoas que são multipotenciais e que têm vários interesses e que têm vários talentos,
E quando chega a hora de afunilar as coisas, o Ikigai pode ajudar bastante, mas se calhar vão chegar ao fim ainda assim com duas, três, quatro ideias. E está tudo certo em terem essas ideias, não quer dizer que as apliquem a todas ao mesmo tempo. Era aquilo que tu dizias, podem começar por uma e perceber se é por ali o caminho e irem ajustando as velas e irem somando. Porque no fundo era aquilo que nós dizíamos, tu nunca começas do zero, porque tu és sempre uma soma das tuas experiências e é acrescentar mais um tijolo ao nosso caminho. Eu gosto muito desta metáfora da vida ser uma estrada em que tu não vês o final, tu não vês o caminho todo. À medida que tu vais dando passos, o nevoeiro vai se dissipando e tu vais vendo um bocadinho mais. E depois dás mais uns passinhos em frente e abre-se mais um bocadinho. E o caminho não é linear, nós não é por agora terem decidido ou por terem trabalhado sempre na banca, que agora vão ter que ter um negócio na área da banca, ou por terem trabalhado eternamente em marketing e comunicação na área administrativa, que agora só podem fazer isso, porque nós somos muito mais do que apenas uma coisa e também somos muito mais do que apenas uma experiência profissional. E estamos sempre a tempo de mudar de rumo. Mesmo com toda aquela questão que já vimos de ter contas para pagar e à medida que o tempo vai passando vamos tendo mais responsabilidades, ainda assim é possível mudar de rumo e havemos de falar disso noutros episódios, que isto dava pano para mangas, mas ninguém está a dizer para fazermos uma mudança brusca e começar do zero. Exatamente, Porque é o que tu dizias, organização, traçar um plano, preparar os próximos passos, abrir um bocadinho mais o nevoeiro. exatamente. E acima de tudo nunca desistir, que é muito importante, porque vai haver muitas pedras pelo caminho, não é? Assim, os obstáculos, mas não quer dizer que seja para voltar para trás. Porque há sempre maneira, como boas portuguesas, desenrascam-se acima de tudo. E quando o porquê é muito forte, o quê e o como aparecem. E, Muito bem, portanto, nós vamos encontrando os nossos quês e comos à medida que vamos avançando. isso mesmo. Sem nunca E pensar agora? que, ai não, vamos voltar ao zero, porque nunca voltamos à estaca zero. Mesmo que a meio do caminho decidas, ok, eu vou mudar de nicho, eu vou mudar os meus serviços, eu vou mudar o que quer que seja, tu nunca começas do zero. Exatamente. Mesmo que tu mudes neste, uma fase, depois de teres começado a trabalhar há um ano, mesmo que tu mudes de área, tu já aprendeste muita coisa e sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre as ferramentas. Mesmo que seja um tema completamente diferente daquilo que estavas a trabalhar antes, tu já tens essas ferramentas e essa experiência toda. Ok. E agora, nós queremos saber também a tua opinião. Portanto, entra no nosso canal de Telegram, tem aqui o link na descrição do episódio e partilha connosco aquilo que tu trouxeste da tua vida anterior ao empreendedorismo. Beijinhos, até para a semana!